Fala, meu povo, olha só. Hoje nós queremos fazer um papo com um propósito um pouco diferente aqui. Muita gente falou desse vídeo aqui, ó, do Sadar Guru. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Depois você me ajuda aí e me fala se é assim mesmo. Sadar Guru. Se foi isso, ou é Sadhguru. Bom, o fato é que muita gente falou desse vídeo pra mim, que alcançou milhões de pessoas e fala sobre o que é propósito. E eu resolvi assistir e com você aqui esse vídeo. Primeiro, para que a gente entendesse que esse é o tipo de visão que está sendo espelhada e espalhada no mundo secular dos negócios e nas nossas carreiras, dentro das empresas, e como isso tem afetado decisões mundiais, porque, não sei, eu fui atrás para saber quem era o Sadhguru, perdão, e a história dele é uma história bem interessante. Ele era um cara cético, um jovem cético, amante de motocicletas, tal, engenheiro na Índia, e criador, inclusive, de uma filosofia, depois de um encontro místico com o universo, que chamado Inner Gen, que é uma forma de criar tecnologias, da mesma forma que a gente cria tecnologias para controlar coisas, uma forma de controlar a tecnologia para controlar as nossas emoções e pensamentos. Ele, inclusive, escreveu um livro a respeito disso e teve a presença como palestrante em cadeira de ONU, né, em Fórum Econômico Mundial, em fóruns de meio ambiente, enfim. É um cara bastante conhecido no mundo. E, óbvio, né, se tem uma mensagem, carrega uma mensagem, ele, obviamente, tem uma relevância muito especial. Então a gente, longe de mim, desrespeitar a figura, mas eu quero que a gente tenha um olhar clínico e bíblico sobre a palavra de Deus, sobre a voz de Deus, que fala sobre propósito, que nós fomos chamados, eu tenho essa crença, essa fé de que eu e você nós não viemos desse mundo a passeio. E eu queria compartilhar o que o Sadhguru fala aqui, e eu queria fazer um react aqui com você, né? Nesse vídeo aqui, e fazer algumas considerações da palavra de Deus, longe de mim, tá? E se tiver alguma coisa aqui que você acredita que possa acrescentar, por favor, né? Eu e você, nós, todos juntos aqui, 50 mil inscritos nesse canal hoje, somos muito mais inteligentes que eu sozinho até o Sadhguru, tá bom? Então vamos junto? Bora! Qual é, qual é realmente o propósito da vida? Se você pudesse dar um insight sobre isso. Obrigada. Não é fantástico que, se não houver nenhum propósito, você não tem nada para cumprir, você pode simplesmente viver. Não, mas você quer um propósito? E não um propósito simples, você quer um propósito dado por Deus? Isso é muito perigoso. As pessoas que acreditam ter um propósito dado por Deus estão fazendo as coisas mais cruéis no planeta? Sim ou não? Elas estão fazendo as coisas mais horríveis e elas sempre fizeram as coisas mais horríveis. Porque quando você tem um propósito dado por Deus, a vida aqui se torna menos importante do que o seu propósito. Bom, é, em partes, ele não está errado, né? Porque quando a gente tem um propósito errado, fundamentado na nossa vontade, no nosso ego, com certeza o propósito é errado. Com certeza a gente caminha de forma errada. E aí uma faca de dois gumes, porque o errado passa a ser certo por conta do nosso propósito. Faz sentido até aqui, bora. Não, a vida é importante. A vida é importante. Quando eu falo vida, eu não estou falando da sua família, do seu trabalho, do que você faz, do que você não faz, da sua festa. Não estou falando disso como vida. Este é vida, não é? A vida está dentro de você ou ao seu redor? Hum. O ambiente da vida. Você está confundindo o ambiente da vida com a vida? A sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, a sua festa, tudo isso é o ambiente da vida. Isso não é vida, não é? Sim ou não? Você está confundindo o ambiente com a realidade? Não. A vida é importante. Uhum. Porque é a única coisa que você conhece. Você não conhece mais nada. Você conhece mais alguma coisa? O resto é tudo imaginado, não é? A única coisa é que este está pulsando, vivo, e isso é tudo que há. Opa. Então isso é importante? É de extrema importância. Não você como... Bom, vamos lá. Aqui já começa algo que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Gente, é o que está permeando hoje no mundo corporativo, nas decisões de liderança, que é a filosofia c'est la vie, né? É a vida. É o que tem para hoje. Isso é um conceito francês, né? C'est la vie. Faz parte, é a vida. E a gente precisa ter clareza de que
se a vida não tem propósito, a gente se sente vazio ou perdido, concorda? Porque uma das maiores mentiras que Satanás põe no nosso coração é de que só há o presente, sabe? Esquece o futuro e esquece o passado. Na verdade, Satanás ele usa o tempo de forma macabra, né? Maquiavélica, não ao favor daquilo que nós temos que olhar. Então, se a gente vive muito no futuro, é ansiedade. Se a gente está no passado, é depressão. Mas se a gente está só no presente, só vivendo o aqui, o agora, que não é ruim, mas se for em excesso isso, nós vamos viver para nós mesmos, sem construir algo almejando um resultado futuro. E essa é uma filosofia colocada hoje nas empresas e fica cada vez mais claro, né? Porque as pessoas não param nos seus trabalhos, porque elas querem viver. Eu tinha, no passado, gente, tinha um grupo de primos que se reuniam tal, e eles eu não conhecia Jesus, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, e a gente ouvia muito essa frase entre eles, assim, ah, vamos beber, vamos fumar, porque o mundo vai acabar. Viver, sei lá, via é assim, né? É viver o presente, é o agora, vamos curtir, porque afinal de contas eu não sei amanhã. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conceito, porque essa é uma das maiores mentiras que essa geração recebeu, né? Viva o agora, se la vie, e deixa o futuro, a Deus dará. É tão pertinente isso que nós estamos vivendo hoje, que a gente percebe, né? Que a gente, você e eu, nós aqui no Brasil, nós não vamos ter aposentadoria porque a gente não tem uma força jovem trabalhadora, porque ela só quer viver o presente. E eu confesso para você, reagir a esse vídeo com esse tipo de filosofia que está implantada na cabeça das nossas lideranças mundiais e da nossa. É difícil para mim olhar para isso. Mas vamos adiante, vamos ver o que tem mais Como aqui. pessoa, isso não é importante, mas você, como um pedaço de vida, é muito importante, porque essa é a base de tudo. Quando eu digo que essa é a base de tudo, o universo existe para você somente porque você existe, não é mesmo? Sim ou não? O mundo só existe para você porque você existe, caso Opa, para. O mundo só existe porque você existe. Meu Deus. É uma filosofia antropocêntrica, né? Deu para ter clareza aonde nós estamos pisando, né? É, o universo só existe porque eu existo. Ou seja, na minha concepção, eu só vejo o mundo porque o universo existe porque eu existo. Esse foi o erro, o principal erro de, do principal anjo que caiu na Terra, né? Se achar como Deus. Deus, eu só existo, o universo só existe, tudo só existe porque eu existo. Gente, olha, deixa eu te falar, esse é um caminho muito ruim e que te distancia de uma verdade. Porque ele já começa, né? Sei lá, vamos ver hoje. Então, não precisa ter propósito, porque as pessoas que têm propósito são más, porque elas vão fazer as coisas, elas vão fazer o possível e impossível, inimaginável por conta do seu propósito. Até aqui eu concordo, se o propósito estiver errado, muita gente fez coisa errada, né? Hitler, por causa de um propósito besta de uma raça ariana, fez o que fez. É, e outros, né? Estou tentando lembrar aqui, o pai do socialismo fez o que fez porque achou que aquilo era certo. E as verdades, muitas vezes colocadas nos nossos corações, as verdades erradas, fazem com que a gente faça coisas inimagináveis, maquiavélicas, erradas. Mas, porém, entretanto, nós não somos o centro do universo. O universo não existe porque nós existimos. O universo existe porque Deus criou o universo e nos deu privilégio. Deixa eu te falar aqui, ó, o privilégio de sermos criados por Ele, feituras, imagem e semelhança dele. É, pois é. E você sabe que a escola está ensinando para o seu filho, para sua filha, de que ele é o centro do universo. É isso que rege o antropocentrismo, né? Então, tudo foi criado por causa de mim, né? O homem é o centro do coração de Deus. Você ouviu alguém falando isso? Eu sei que você já pediu perdão, meu irmão. Eu sei, tá? Mas é esse tipo de filosofia que foi colocada dentro dos nossos corações. E ó, dentro da igreja. Pasme, tá bom? Isso está lá. Está lá. Então, vamos adiante. contrário, ele não existiria em sua experiência.
Portanto, em todos os sentidos isso é importante. Então, qual é o propósito deste? Qual o propósito do universo? Deixa eu fazer uma parada aqui. Qual o propósito do universo? Nos servir? E nós precisamos, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, né, cara? Porque a palavra de Deus fala que, primeiro, né? A palavra de Deus fala que nós fomos criados por um plano de Deus, né? Jeremias 29:11, Deus tem bons planos sobre nós. E Deus também fala que a gente pode ter vários planos, mas o propósito vem dele. Provérbios 19:21, né? É, sabe? Olhar para esse tipo de colocação é, pode distorcer muito a nossa jornada. Pode distorcer demais, demais a nossa jornada. Mas vamos adiante, aqui eu estou parando demais, mas vamos aqui. Veja, se você tivesse um propósito e se o tivesse cumprido, o que você faria depois disso? Depois disso, o que você faria? Ficaria entediado, não é? É que a vida é tão complexa e tão fenomenalmente complexa que se você passar 10.000 anos observando-a cuidadosamente, você continuaria sem conhecê-la inteiramente. Aqui eu vou ter que concordar com ele, né? Porque de fato existem propósitos vazios, né? Tem gente correndo atrás de poder, patrimônio e posição, esses três P's, E, e de fato, o que preenche um verdadeiro propósito não é um casamento, dinheiro, status ou sucesso, não é, né? Isso é distração, inclusive, muitas vezes. A gente perde a essência do que nós somos chamados. Eu já disse aqui várias vezes, né? Nosso propósito ele é universal, né? Deus colocou a centelha da eternidade no nosso coração, mas isso só pode ser vivido quando nós olhamos para a palavra de Deus e sabemos que aqui, nesse momento que nós estamos aqui, o nosso principal propósito é espelhar e espalhar a glória dele. E isso está desde Gênesis a Apocalipse, e Jesus nos dá uma tarefa, uma missão, uma grande comissão aqui em Mateus 28, que é ir pregar o evangelho. Então, a nossa missão, ela está ali, e nosso propósito está ali em Mateus 28. Então, nós precisamos ter clareza que eu e você aqui, ó, que não é o casamento que vai fazer cumprir nosso propósito, não é um sucesso empresarial, R$ 1 milhão na conta, que R$ 1 milhão ainda é pouco hoje, né? Um bilhão de reais na conta, não é isso, não é isso. O que nos faz, nós temos que ter clareza disso aqui, viu, gente? Tá aqui comigo? Presta atenção. O que nos faz ir adiante é o nosso encontro na presença do Pai, na eternidade, e cumprir o bom propósito que ele nos chamou. Mateus, capítulo 28. Deixa eu pegar aqui, né? A gente precisa sempre relembrar disso, né? Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Vamos lá. Jesus aproximando-se falou, dizendo: toda autoridade foi me dada do céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem-eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até os dias da consumação do século. Essa é a nossa missão, ok? Nosso grande propósito. Sabe, espelhar e espalhar a glória de Deus é sobre refletir a imagem de Jesus e fazer multiplicadores da imagem de Cristo. Então, não é vazio. Não é vazio, Sadhguru, não é vazio. Você passar 1 milhão de anos observando-a, com foco absoluto, ainda assim você não a conheceria em sua totalidade? É assim que as coisas são? Existe um significado para isso? A coisa mais grandiosa da vida é que ela não tem nenhum significado. Este é o maior aspecto da vida, é que ela não tem significado e que não há necessidade de que ela tenha um significado. A vida do mundo é isso. A vida não tem significado. Na minha e na sua vida, se você tinha dificuldade de entender o significado da sua vida, nós fomos chamados para espelhar e espalhar o amor de Deus. E aqui, reflexão: 2 mandamentos foi nos dado. Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa alma, que é a nossa vida, e amar o próximo como a nós mesmos. Pequenez da mente do indivíduo que buscará um sentido, porque psicologicamente você se sentirá meio que desconectado da vida, caso você não tenha um propósito e um sentido. As pessoas estão constantemente tentando criar esses falsos propósitos. Agora, elas estavam muito bem e felizes, de repente elas se casaram, agora o propósito é a outra pessoa. Depois eles têm filhos. Agora eles se tornaram infelizes juntos. Agora todo o propósito pelo qual eu passo por essa infelicidade é por causa das crianças. E assim vai. Essas são coisas. Percebe, gente? A principal diferença do nosso verdadeiro propósito chamado em Cristo Jesus
é que o nosso propósito, ele é eterno. Ele não está baseado em pessoas, em coisas, em fazer. Ele está baseado em intimidade, na identidade certa que nós temos, na intimidade certa que nós temos com o Pai e para onde nós estamos indo, a nossa intenção de quem nós estamos querendo agradar. Que você está causando e mantendo-as como propósitos de vida? E existe um propósito dado por Deus? E se Deus não souber que você existe? Não, eu só estou perguntando por acaso. Eu estou dizendo que neste enorme cosmo, do qual Deus deveria ser o criador e o gerente destas 100 bilhões de galáxias, e nelas está este pequeno planeta e você, suponha que ele não saiba que você existe. O que fazer? É possível ou não? Me desculpem, eu estou dizendo. Ei, a palavra de Deus não fala isso, não. A palavra de Deus fala lá, vamos lá. Jeremias, capítulo 1. Oh, Jesus, obrigado, Pai, pela possibilidade de ver esse vídeo e poder refletir isso, ó. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, presta atenção você aí. Você tem dúvida que Deus te conhece? Presta atenção. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te escolhi, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ei, Deus te conhece antes mesmo de você ter nascido. Então, mentira. Sai dessa. Tantos sacrilégios, mas é possível ou não é? E se ele nem souber que você existe? Se ele não tiver um plano para você? Suponha que ele não tem um plano individual para você. Não procure por tais coisas. A questão é que a criação é feita de tal forma que a criação e o Criador não podem ser separados. Aqui você é um pedaço da criação, ao mesmo tempo a fonte da criação está pulsando dentro de você. Se você prestar um pouco de atenção neste processo da vida, você não precisará de nenhum propósito. Ele o manterá envolvido por 1 milhão de anos, se você quiser. Há tanta coisa acontecendo, tanta coisa significa, tanta coisa inacreditável acontecendo aqui mesmo. Se você prestar atenção suficiente, 1 milhão de anos de existência vai mantê-lo ocupado ou mais? Nesse momento, a necessidade de um propósito surgiu porque você está preso na estrutura psicológica, não no seu processo de vida. Psicologicamente, a sua estrutura psicológica funciona a partir dos dados limitados que ela acumulou. É dentro disso que ela fica girando, e agora mesmo, o seu pensamento e a sua emoção se tornaram muito mais importantes do que sua vida. Não é assim? Então, por causa disso, você procura um propósito como uma fuga da armadilha que você montou para si mesmo? É uma armadilha montada por você? Você pode. Bom, dizer que a vida não tem propósito parece ser uma liberdade, mas não é não, tá? Na prática, isso gera muita confusão, porque a gente acaba não tendo direcionamento das coisas que vão acontecer. E certamente, se você não tem expectativa e esperança de futuro, qualquer decisão que você tomar tá bom e, e qualquer caminho que você fizer, tá tudo certo. Você entra na síndrome da Alice no País das Maravilhas, né? Você já conhece a história, né? Qualquer caminho vai servir, né? Você não tem direção, qualquer caminho serve. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, você certamente vai cair num buraco, numa vala, certamente que é uma vala do tédio que vai te levar para uma depressão. Porque você não tem significado, você não tem significado na vida. Se você, comenta comigo, se você conhece alguém assim ou se você vive, você está vivendo esse tipo de coisa. Facilmente sair dela. Se a armadilha foi montada para você por outra pessoa, será difícil de sair porque eles montarão uma armadilha de tal forma que você não poderá sair, não é? Eu estou falando da vida e não do casamento. É disso que estou falando. Então, essa é uma armadilha montada por você. É fácil sair dela, mas esse é o problema. A razão de ser tão difícil é porque agora você está identificado com a armadilha. Você gosta dela. Você gosta dela porque ela lhe dá uma certa sensação de segurança, e estabilidade, e proteção, e identidade individual. Se você constrói um casulo ao seu redor, ele lhe dá segurança, mas também o aprisiona. As paredes de autopreservação também são paredes de autoaprisionamento. Quando elas o protegem, você gosta delas. Quando É o que ele está dizendo aqui, o Sádio, ele está dizendo que propósito aprisiona. E eu acabei de falar que não, que é libertador, porque você sabe os passos que você tem que dar. Eu acho que é o contrário. Deixa eu me colocar minha humilde opinião aqui. Quando você não tem um propósito, você vive num ciclo maléfico, maquiavélico, de tédio e de não satisfação, de não contentamento pelo que você tem. Porque você não sabe ao certo
o que você gostaria de ter. Entende o que eu tô falando? É meio filosófico, mas é isso. Elas o restringem, você não gosta delas. É por isso que temos portas. Nós gostamos das paredes porque elas nos protegem. Mas nós temos portas para que possamos abri-las e sairmos quando quisermos. Não importa o quanto seja bom, ainda queremos sair, não é? Então, é assim com cada armadilha que você monta. Não importa o quanto seja bom, você ainda quer sair. Portanto, o muro psicológico que você construiu, que lhe dá algum senso de identidade, que lhe dá algum senso de ser uma pessoa, um indivíduo, e que lhe dá segurança, você começa a experienciá-lo como uma armadilha, em algum momento você quer derrubá-lo. Portanto, uma maneira de não quebrá-lo é encontrar um propósito. Aqueles que encontram um propósito em suas vidas tornam-se tão convencidos. Eles viverão para sempre dentro da sua própria armadilha, achando que estão fazendo a coisa mais fantástica. A primeira coisa que você precisa é de equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, então você pode escalar. Se você não tem equilíbrio, é melhor você ficar no chão, não é? Não é seguro para alguém que não está equilibrado escalar alto. É melhor. Bom, ele mudou aqui o ponto, que eu achei que. Eu acho até que ele se perdeu, mas tudo bem. É, mas eu concordo em parte com o que ele está falando. Pessoas que têm um propósito errado, convencidos, né? De novo, vou repetir isso. Pessoas que estão convencidas de um propósito errado fazem coisas inimagináveis, né? É, e as pessoas que têm um propósito certo também. O grande ponto é que isso sempre leva para um lugar de decisão. Agora, sim, é necessário equilíbrio. Porque muitas vezes eu mesmo me vi focado em realizar coisas, esquecendo de quem é o realizador disso tudo. Sabe, quem que está aqui, ó, realizando isso? Quem está aqui interpretando a palavra de Deus para levar no seu coração a semente correta de que você deve agir para evangelizar pessoas, para falar de Jesus, para estar na internet ou em qualquer lugar, nas feiras, no bairro, na escola, no seu trabalho, espelhando a mensagem de Cristo? Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Então, o equilíbrio tão falado, né, nessa filosofia, porque o Sandy ele tem uma filosofia hinduísta, né? Na filosofia hinduísta, budista, enfim, oriental, para nós, em Cristo Jesus, está na palavra dele, tão somente na palavra dele, e por meio do Espírito Santo. É só ele nos capacita a realização disso. E estar nesse lugar, né? Para nos dar paz. Você ficar perto do chão, você não deveria escalar. Portanto, a primeira coisa é estabelecer um equilíbrio. Depois, desfazer a sua estrutura psicológica. Então será uma coisa maravilhosa. Se você desfizer a sua estrutura psicológica sem equilíbrio, o que muitas pessoas fazem hoje em dia, veja por que uma pessoa quer beber álcool ou usar drogas. Porque isso desfaz a sua estrutura psicológica e faz você se sentir livre por um momento. Mas sem o equilíbrio necessário, Opa! você não trabalhou para o equilíbrio, mas você conseguiu a liberdade. Eu vou fazer um comentário aqui que, infelizmente, eu não sei se você está assistindo esse vídeo e você faz parte disso, né? Isso tá invadindo também, né? Algumas estruturas cristãs, inclusive. Esse fato da gente querer derrubar essa estrutura, essa armadura, essa armadilha de crenças, tal, através de psicotrópicos, bebidas, enfim. Isso não é novidade, né? Isso é usado por diversas linhas aí religiosas, mas a palavra de Deus condena isso, gente. Condena. E olha, o apóstolo Paulo falou inúmeras vezes sobre isso. Eu não sei se você tem tomado esses chás de guasca, enfim. Pra mim, depois até comenta, né, se você já teve uma experiência com isso e tal. Realmente, isso vai derrubar uma estrutura isso, o efeito no cérebro é esse, né? Derrubar as crenças limitadoras, isso é fato, mas não te põe no ponto de equilíbrio porque não há o Espírito Santo e a verdade de Deus nesse lugar, porque o apóstolo Paulo colocou nas bebedices, na glutonaria de comer muito, de beber muito, isso não habita o Espírito de Deus, sabe? Nesse lugar não há o evangelho. Cuidado, se você está numa situação dessa, cuidado. De sem equilíbrio é destruição, não é? Portanto, a primeira coisa é trabalhar pelo equilíbrio, um enorme senso de equilíbrio, no qual, mesmo que você desmonte a sua Nossa, estrutura livre é a palavra de Deus. psicológica, você pode simplesmente viver aqui. Desmantelar a sua estrutura psicológica é um processo importante porque essa é a sua armadilha, essa é a sua segurança, essa é a sua estabilidade, ao mesmo tempo é a sua armadilha. Porque as paredes foram erguidas, você se sente seguro, mas elas também são a sua armadilha. Se você desmantelar a sua armadilha,
Você vai desmantelar a sua segurança também, não é? Você também desmantela o seu senso de propósito? Você também desmantela tudo que é importante para você? Portanto, para isso precisará de equilíbrio. Sem equilíbrio, se você desmantelar, irá enlouquecer. Mas não procure um propósito, porque se você procurar um propósito, você está procurando a loucura. Se você encontrar um, com certeza você está louco. Pois é. Pois é. Nós somos um bando de loucos, de malucos, de doidos, sabe? Apaixonados por um Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para nos ensinar que é mais importante amar a Deus acima de todas as coisas, a perdoar os nossos inimigos, a, a beijar no rosto aqueles que nos feriram, a nos abraçar, a respeitar governos que são corruptos. Pois é loucura. Concordo. Somos um bando de louco. Doidão. Doidão. Se você acha que encontrou um propósito na vida, você com certeza enlouqueceu. Ô, Glória. Porque Obrigado. somente as pessoas loucas têm um propósito. Obrigado. Ou as pessoas que têm um propósito são loucas de muitas maneiras. Essas são coisas que você cria em sua mente e acredita que sejam verdadeiras, não é mesmo? Agora mesmo, Eu não acredito. Eu sei que é a verdade e a vida. lutar pelo meu país é o meu propósito. Neste momento, se Lutar pelo seu país, pela razão errada, propósito errado. for necessário, lutarei, sabendo muito bem que é uma maldita luta desnecessária. Sim, assim você lutará apenas na medida do necessário. Se você acha que esse é o seu propósito, você vai querer destruir o mundo inteiro por causa das bobagens que você acredita, não é mesmo? Se algo for necessário, nós o faremos. Com envolvimento absoluto, não existe outro propósito. O propósito da vida é viver e viver totalmente. Viver totalmente não significa festejar todas as noites. C'est la vie de novo, né? C'est la vie. Viver totalmente significa que antes de você morrer, cada aspecto da vida foi explorado, nada ficou inexplorado. Sim? Antes de você morrer, mesmo que você não explore o cosmo, pelo menos este pedaço de vida você deve conhecê-lo em sua totalidade. Este tanto você tem que fazer a si mesma, não é? Bom, gente, vou acabar por aqui, porque o vídeo vai acabar ficando muito extenso, já está terminando aqui mesmo, mas eu queria, eu queria que você me comentasse se você entendeu de forma clara e bíblica de que filosofias como essa aí, né, de sei lá vie, né, vamos beber, vamos fumar que o mundo vai acabar, ou seja, sem direção, sem foco, e o que vale é o presente, só nos leva para um lugar onde certamente problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, depressão vão ser eminentes. Eu não sei se você já vivenciou isso. E se fez sentido para você estar aqui nesse vídeo até agora e ver esse react, depois comenta, né, se valeu a pena ver esse react. Comenta aqui com a gente, mas se você não se inscreveu ainda, se você não propor raiz aqui, ó, você vai lá e se inscreve e aciona o sininho aí, por favor, né? Coloca aí o sininho para nós, né? Porque se a gente coloca conteúdo aqui, você não recebe. Se valeu a pena, se você quer compartilhar com outra pessoa, compartilha com quem merece ouvir essa palavra, beleza? Que Deus use essa palavra no seu coração, gente. Não deixemos nos levar pelas vãs filosofias, já disse a palavra de Deus, né? O que vale é a sua verdade. E é sobre isso e para isso que nós viemos. Beleza? Deus abençoe você. Até a próxima. Bora.